Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, ao seu canal, para mais uma palestra, para mais uma exposição doutrinária e para que nós escolhamos e distribuamos com todos vocês, com muita alegria, mais uma lição dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nós faremos algumas análises, algumas observações sobre um tópico muito interessante, fechada por Allan Kardec, nesse capítulo 19, assinada por um espírito protetor, a fé humana e a divina, ou seja, a fé humana e a fé divina. Lá no item 12 desse capítulo 19. No entanto, antes que nós comecemos a nossa fala, nós convidamos a todos para que façamos juntos uma prece de agradecimento a Deus por esta oportunidade e por todas as oportunidades que temos recebido. Enquanto o mundo passa por um período de profundas transformações, onde muitos dos nossos irmãos sentem as dores da separação, especialmente, do desemprego, muitas vezes da desesperança, da falta de fé. Nós aqui estamos, Jesus, pedindo o teu amparo, a tua proteção para todos eles, para todos nós, para aqueles que nos acompanham agora, para os trabalhadores desta casa, de todas as outras casas espíritas, e por que não de todos aqueles nossos irmãos que em teu nome, Jesus, espalham a mensagem do cristianismo sobre a terra. Nós te pedimos, Jesus, as tuas bênçãos, hoje e sempre, para todos nós, e que a tua paz, Senhor, faça morada em cada coração, para que nós sejamos, como propõe a lição de hoje, criaturas crentes no teu poder e na tua bondade, e sobretudo no poder e na bondade de Deus, o nosso Pai. Abraça, Jesus, todos nós, amigo querido, hoje e sempre. Porque a fé, meus amigos, como nós falamos, é o combustível da alma. A fé é o que nos mantém em ação, o que nos faz despertar cedo, verdade? Para que nós trabalhemos, para que nós cumpramos com as nossas obrigações, com os nossos deveres. Quando nós falamos assim, estamos falando da fé humana, né? Aquele sentimento de que nós temos, aquele sentimento não, aquela certeza de que nós temos um destino brilhante, um futuro muito grandioso. Todos nós temos. Nós temos uma capacidade interna muito grande. E o que nos entristece muitas vezes é que as pessoas não têm notícia, ou melhor, têm notícia, mas não se dão conta disso. Não utilizam essa capacidade, esse poder. Não permitem que esse potencial cresça, ou seja, não se dispõe a colocar em ação todo esse potencial. Quando as pessoas conseguem chegar a esse ponto, elas realizam grandes coisas, porque elas colocaram em ação essa capacidade interna que cada um de nós, todos nós, repetimos, temos. O que acontece é que quando nós associamos a essa fé, a essa condição de criação, de produção, de ação, quando nós associamos a isso a certeza da imortalidade da alma, da destinação da terra, da destinação de cada um de nós, do nosso crescimento, da nossa potencialidade, quando nós lembramos, por exemplo, do ensinamento de Jesus e de tudo que ele fez para provar a sua fé em Deus, em si mesmo, aí nós fazemos a associação da fé humana com a fé divina. E é esse o ponto.
Nós estamos passando por um período, repetimos, falamos na nossa oração, de grandes transformações, onde a fé é, sim, um artigo de primeiríssima necessidade. Eu digo assim porque aqueles de nós que perdermos a fé, teremos perdido o nosso dia, teremos perdido a nossa própria existência, até num grau maior. Porque, meus amigos, meus irmãos, é o momento de dar o nosso testemunho de crença em Deus e no seu poder. Quando Jesus fazia os milagres que nós temos aí, especialmente na última obra da codificação, na Gênese, né? A gente tem um exemplo do que pode a criatura quando acredita em si e quando acredita em Deus. Quando deposita em si, ou melhor, quando extrai de si, né, as suas potencialidades, quando coloca essa potencialidade a serviço do próximo e, sobretudo, quando faz a associação dessas potencialidades com o poder divino. Por isso Cristo operou tantos milagres. Eram fatos naturais? Sim, fatos naturais. Mas partiam da vontade do Cristo, associado com o desejo daquele que se apresentava, ou que se lhe apresentava, na verdade, desejando ser atendido, desejando ser curado, digamos assim. Hoje nós nos colocamos na condição daqueles que vamos até o Cristo, ao Cristo, à presença de Jesus. Hoje nós somos aqueles que buscamos Jesus e pedimos, por exemplo, a nossa cura. Quando nós fazemos isso, meus amigos, nós fazemos de novo essa associação. Nós nos colocamos à disposição do pensamento divino, do pensamento de Deus. Nós nos espelhamos em Jesus, que deixou esses exemplos todos para que nós seguíssemos, evidentemente. Não tem outra razão para ele ter falado o que falou, como ele falou, não é verdade? Para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos realizados naquilo que nós pretendemos. Diz esse espírito amigo, esse espírito protetor melhor, nesse capítulo 19, textualmente assim: a fé é humana ou divina, para fazer um encerramento, para ir para um fechamento, digamos assim, a fé é humana ou divina, conforme nós apliquemos as nossas capacidades, as nossas faculdades, a satisfação das nossas necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. Ou seja, se nós procuramos fazer com que as nossas potencialidades atendam à nossa necessidade imediata, agora, daqui a alguns minutos, daqui a alguns instantes, nós estamos colocando em ação a nossa fé humana. Quando nós fazemos com que todo o nosso potencial tenha como foco o nosso futuro, ou as nossas aspirações celestiais, como diz o Espírito Protetor, nós temos a fé divina. Ele prossegue dizendo assim: o homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si a fé humana, que pode e há de chegar a um fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, olha a diferença da fé humana para a fé divina, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda isso opera milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer, diz esse Espírito amigo. E num grau ainda mais elevado de fé divina, ele diz que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, ou seja, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. E ele fecha dizendo assim: eu repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados, nós aqui na carne, aqui na terra, se todos nós nos achássemos bem persuadidos ou convencidos da força, isso nós estamos bem no comecinho, que trazemos em nós mesmos, e se nós quiséssemos pôr a vontade a serviço dessa força,
nós seríamos capazes de realizar que até hoje todo mundo chama de prodígio, de milagre, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Com essa revelação, eu diria a profunda revelação do Espírito Protetor, lá em Paris, 1863, ele está dizendo aquilo que todos vocês entenderam, que nós utilizamos muito pouco, mas muito pouco, das nossas potencialidades. Muito pouco. Se nós tomarmos, por exemplo, de uma obra magnífica, um verdadeiro tratado de filosofia espírita, eu me refiro a Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá no capítulo 20 tem um tópico que fala sobre a vontade. Quando nós fizemos a leitura desse tópico, nós ficamos pensando, meu Deus, eu não uso praticamente nada da minha capacidade, do meu poder, das minhas habilidades. Uso muito pouco, porque eu não tenho vontade. Para que nós deixemos bem claro isso, é como se nós tivéssemos um tesouro colocado no solo da nossa formação espiritual, da nossa formação até física, podemos dizer assim, enquanto na Terra, enquanto espírito. E nós utilizássemos praticamente nada desse potencial. Quando nós temos a vontade colocada em ação, nós revolvemos esse substrato, esse chão, essa base, e ela cresce, ela sobe, ela passa a produzir boas coisas. Eu coloco assim de uma forma bem figurada para que nós entendamos bem os potenciais, ou o potencial que todos nós temos lá no nosso fundo, no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, não é verdade? Para que nós fechemos de forma bastante categórica isso, eu vou pedir de novo auxílio, amparo, né? De Joana de Ângeles, Espírito, tem uma obra muito interessante, uma obra aparentemente pequenina, na Vida Feliz, mas é muito grandiosa, onde ela diz exatamente assim: Vida feliz. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. E assim, meus amigos, com essa certeza, ou com esse convite de Joana de Ângeles, nós convidamos a todos para que tenhamos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, um excelente tudo. Com fé, com esperança, nunca percamos a fé. E para que nós deixemos isso bastante enraizado nas mentes e nos corações de todos vocês, de todos nós pedimos mais uma vez em prece a Deus e a Jesus e aos amigos espirituais que nos assessoram, para que nós não percamos a nossa fé. Notadamente nesse período de transformação, que nós compreendamos que a partida do nosso ente amado, nosso querido amigo, nossa querida amiga, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, enfim, aquele que fez a viagem de retorno à espiritualidade, que nós compreendamos que se trata de um processo absolutamente natural, aliás, pelo qual todos nós passaremos um dia, e que é chegada a hora de compreender essas verdades, de que a Terra serve como escola, uma grande escola, e que em dado momento é-nos convidado, é-nos feito o convite melhor,
para que nós mudemos de turma, de sala, de escola, para que nós alcemos voo para estações de aprendizado superiores, onde nós colocaremos em prática o que nós aprendemos nessa vida, nesta oportunidade, nessa escola. E lá, onde quer que nós nos encontremos, nós estaremos mais vivos. E assim estaremos em condições, sim, de irradiar o nosso pensamento de amor e paz para todos aqueles que estão conosco na espiritualidade e para os nossos amores que permanecemos aqui na Terra. Tenhamos fé, meus amigos, tenhamos fé, meus irmãos, nos desígnios divinos, porque Deus sabe o que faz. Ele nos ama e quer que todos nós sejamos felizes. E a vida aqui na Terra não passa de uma estação muito breve de aprendizado, para que futuramente nós nos vejamos em melhores condições de habitar esse planeta transformado e outros mundos melhores. Por isso, meus amigos, no momento em que encerramos a nossa tarefa, nós pedimos, tenhamos fé. Como ensinou Joana, sejamos crentes, tenhamos um bom dia, acreditemos na bondade divina, porque ela nunca nos falta. Por meio de Jesus, esse irmão e mestre tão amado, que nunca nos abandonou, que está sempre conosco e que agora nos convida para que nós coloquemos em prática todo o nosso potencial, todas as nossas habilidades, todas as nossas possibilidades. Assim, Jesus amigo, encerrando a nossa atividade, nós te pedimos, permanece conosco hoje e sempre. E quanto aos senhores e às senhoras, nossos amigos que nos acompanharam, a nossa gratidão e o nosso desejo de muita paz.